Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras, melhor dizendo, surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Pastor Valdemir já orou por nós, mas permita-me orar também, sempre bom, né? Pai, unindo a minha oração à do teu servo e à da tua igreja, eu me coloco em tuas mãos. Eu peço que o Senhor me use com graça, com sabedoria, para que o teu nome seja exaltado. Eu peço que os meus ouvintes consigam compreender aquilo que as Sagradas Escrituras têm a dizer, e que assim todos nós sejamos transformados, edificados pelo poder da tua palavra. Eu também oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler apresenta claramente um personagem conhecido e tão conhecido, chamado de João Batista. Ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que o Cristo. Esse texto, além de apresentar João para nós, apresenta também uma síntese do ministério dele. O ministério de João, basicamente, foi anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo e preparar o povo de Israel para esse encontro. Nesta noite, eu quero investigar com vocês aquilo que o trecho que nós acabamos de ler nos apresenta. E a primeira coisa que o texto nos apresenta está justamente na parte inicial.
Já no segundo versículo, a palavra de Deus diz assim: ele dizia, João Batista, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, a primeira coisa que esse trecho aqui nos apresenta é justamente a maior necessidade do ser humano. Pode ser que alguns pensem equivocadamente que a nossa necessidade maior seja de dinheiro. Porque o dinheiro é que traz felicidade. O dinheiro é capaz de comprar tudo. Pode ser ainda que alguém pense que a maior necessidade do ser humano seja de alimento, o alimento do próprio corpo. Nós não desconsideramos a importância desses itens, mas eu afirmo para vocês, à luz da palavra de Deus, que a sua maior necessidade também não é de alimento. Pode ser ainda que alguém pense que a maior necessidade do ser humano seja de saúde. Afinal de contas, se a saúde estiver mal, você vai mal, e daqui a pouco você não tem mais forças para fazer nada, ou quase nada. Todavia, não é isso que a Bíblia afirma. Todos esses elementos que eu acabei de citar aqui, têm sim a sua importância para cada um de nós. Todavia, amados, a importância do dinheiro, do alimento, ou mesmo da saúde, na verdade é secundária, e a aplicabilidade disso tudo é transitória. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, o ser humano precisa buscar, não é o dinheiro, não é o alimento, não é a saúde física, mas a saúde espiritual. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, o próprio Senhor Jesus deixou esse princípio muito claro para os seus ouvintes. Ele disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O apóstolo Paulo, quando tratou de explicar a importância do reino de Deus, a essência dele, a natureza dele, Paulo desfez logo um equívoco. E Paulo diz assim em Romanos 14, versos 17 e 18: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E ele diz mais ainda no versículo 18, Paulo diz assim: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Então não se engane. Qual era a sua maior necessidade? Qual é a maior necessidade do ser humano à luz do que Deus revela na sua palavra? De acordo com o texto, é o arrependimento. Eu e você precisamos nos arrepender. E por que eu digo isso? É simples, porque sem o arrependimento, amados, o ser humano permanece em um terrível litígio contra Deus. Sem o arrependimento, o ser humano permanece alheio a Deus, distante de Deus, sem comunhão com o Senhor de toda a terra. E a Bíblia também fundamenta esse princípio. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1, 2 e 3, nós lemos o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir,
mas, olha o que diz o verso 2: as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Verso 3 agora: porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos manchados de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Então esta é a primeira coisa que João Batista apresenta nesse texto. Qual é a segunda coisa que o texto nos apresenta aqui? Qual é a segunda característica da mensagem do Batista? Anote aí: as diferentes reações das pessoas diante dessa necessidade. Como é que as pessoas são capazes de reagir quando tomam conhecimento dessa necessidade que elas têm? O texto nos apresenta. Vamos reler os versículos 5 a 9, com bastante atenção. A palavra de Deus diz assim: então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Repare que esses versículos agora nos apresentam dois tipos diferentes de pessoas. Cada um desse grupo tem uma reação diante dessa verdade, diante dessa necessidade. O primeiro grupo é descrito nos versículos 5 e 6. Repare que os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam à presença de João Batista. A Bíblia está dizendo que essas pessoas deram sim sinais de fé e de arrependimento. Diante da pregação, diante da proclamação da mensagem, essas pessoas dão verdadeiros sinais de arrependimento. E como é que eles fazem isso? O texto diz para a gente. A Bíblia diz que eles confessam os seus pecados, eles admitem que são pecadores, que precisam se arrepender. Qual é a outra evidência, qual é o outro sinal que eles dão? O texto também diz: eles passam a se submeter às ordenanças do Senhor, e uma delas aqui é o batismo. O texto está dizendo que aquelas pessoas creram na mensagem de João Batista, entenderam que eram pecadoras, confessaram os seus pecados e se submeteram a uma das ordenanças do Senhor, que foi o batismo. Essas pessoas foram batizadas por João Batista. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Provavelmente essas pessoas estavam de fato fugindo
da condenação que há de vir sobre a vida de todos aqueles que não se arrependerem. Mas o texto também aponta para o segundo grupo de pessoas. E esse segundo grupo está descrito nos versículos 7, 8 e 9. Você prestou atenção aí? Quem são essas pessoas? Quais as características delas? O evangelista Mateus, que registrou tudo isso aqui, diz para você e para mim que essas pessoas são os fariseus, são os saduceus. Em outras palavras, aquele grupo de pessoas agiu com falsidade, com fingimento, hipocrisia. E por que isso? Eles acharam que bastava ir à presença de João Batista e se apresentar para o batismo, entrar na fila, pegar a senha. Eu imagino que eles fizeram ali alguma pose para tentar impressionar os demais, mas não conseguiram impressionar João Batista, porque João Batista diz assim: olha, vocês precisam produzir fruto digno de arrependimento. Então não adianta pegar a senha e entrar na fila. É necessário que você tenha uma vida condizente com alguém que de fato professou a sua fé no Salvador. É importante que você demonstre, por meio do seu testemunho, aquilo que você está professando com a boca. O texto diz que aquele grupo de pessoas agia de forma incoerente ou incoerentemente com alguém que um dia se arrependeu de verdade. E sabe o que é mais agravante, de acordo com o texto? É o que está revelado no versículo 9. João Batista vai dizer que esse segundo grupo confiava na linhagem familiar. Esse segundo grupo de pessoas entendia erroneamente que pelo fato de pertencerem a uma determinada árvore genealógica, eles tinham a sua segurança espiritual garantida. Eles tinham contato íntimo, pessoal com Deus, como se isso fosse possível à luz da Bíblia. É um equívoco pensar que filho de crente é crente, que filho de pastor é anjo. É um equívoco, meu irmão. A Bíblia nos ensina que a salvação é individual. A Bíblia nos diz que cada um de nós vai ser julgado pelas suas próprias obras. Apocalipse 20, versículo 13, diz isso. Eu e você não vamos ser julgados de acordo com os pecados, ou de acordo com a história do nosso avô, bisavô, tataravô. Não, cada um vai dar conta a Deus da sua própria vida, da sua própria consciência, da sua própria fé, ou falta dela. Eu vou dar um exemplo para você do que a Bíblia diz sobre essa questão. Ezequiel 18, 20, está escrito. A palavra do Senhor diz assim: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Olha o verso 21. Mas, tem um mais aqui na história. Olha o que o versículo 21 diz. Se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Então o princípio é da responsabilidade pessoal. Você precisa zelar pelo seu relacionamento com Deus. Ah, mas o meu marido é crente, mas você é? A minha esposa é uma mulher fervorosa, é uma mulher de oração, mas você, marido, é também? Meus pais são líderes de casais lá na igreja, uma bênção, uma maravilha. Jovem, adolescente, você que é filho, qual é o seu testemunho? Que tipo de relacionamento que você tem com Deus? A salvação é individual. Mas há uma terceira coisa que o texto que nós lemos nos apresenta. Anote aí. Uma sentença diferente para cada grupo de pessoas. Vamos recapitular? O texto, inicialmente, nos apresentou a maior necessidade do ser humano. Depois, na sequência, o texto nos apresentou diferentes reações das pessoas a essa necessidade. Agora, a partir do versículo 10 até o verso 12, perceba que João Batista, na sua mensagem, vai apresentar dois tipos de sentença. Cada sentença é direcionada a um grupo de pessoas. Vamos ler com calma esse trecho final? E o machado, verso 10, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto, esse é um grupo de pessoas, é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro. Tem um porém aqui agora, você está vendo? Tem um porém. Porém, fará o que com a palha? Queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então já deu para você entender que uma das sentenças é sentença de bem-aventurança, é sentença de salvação, é sentença de revestimento de poder. E essa sentença é direcionada para aquele grupo de pessoas que se arrependerem, que apresentarem sinais coerentes de quem creu no Salvador. Essa primeira sentença de salvação, de revestimento de poder com o Espírito Santo, é para todos aqueles que em vida apresentam um bom testemunho, que se aproximam de Deus com sinceridade, com humildade, crendo que Ele é capaz de fazer tudo novo, de transformar a nossa vida, crendo que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados.
crendo que Ele é capaz de nos livrar da condenação eterna. Essa é a primeira sentença: salvação, revestimento do Espírito Santo. Mas qual é a segunda sentença? Também está no texto, não tem nada aqui fora do texto, está tudo no texto. A segunda sentença, ao contrário da primeira, é uma sentença de condenação, é uma sentença de juízo eterno. E esse tipo de sentença agora é direcionada para aquele outro grupo de pessoas, pessoas que não se arrependem, pessoas que não compreendem que a sua maior necessidade nesta vida é de arrependimento. É a Bíblia que está dizendo isso. Você quer ler mais uma vez? Com muita atenção agora? João Batista diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Lá no versículo 12, ele vai dizer também: porém, ele queimará a palha num fogo que nunca se apaga. A ideia aqui, amados, da palha, do trigo, da eira, é de um campo, é de um local preparado especificamente para malhar o trigo, colher o trigo. Os feixes vinham, eram colocados na eira, nesse espaço adequado, apropriado. O agricultor, em determinado momento ali do trato, ele jogava aquela vegetação para cima, o vento se encarregava de espalhar o mato, o capim, o que não prestava, e os grãos, propriamente dito, caíam e ficavam ali, aguardando o agricultor recolhê-los. Os grãos então eram recolhidos ao celeiro, eram guardados, eram armazenados. E o que o agricultor fazia com esse mato, com esse capim, com aquilo que não prestava, que estava no meio do trigo? O texto revela: o agricultor tacava fogo, deixava queimar, só prestava o trigo, o resto era palha, até parecia, mas não era. E por último, queridos, o texto nos revela ainda a identidade do agricultor. O texto nos revela a identidade daquele que julga e sentencia todas as pessoas na face da terra. Aqui mesmo nos versículos 11 e 12, há algumas características dessa pessoa. João Batista disse assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, amados. Versículo 12: ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Amados, de quem João Batista está falando? Quem é essa pessoa que é mais poderosa do que João?
Amados, essa pessoa é Cristo Jesus. A Bíblia aqui no texto o apresenta como alguém poderoso, alguém digno de toda a honra, alguém que tem toda a autoridade no céu e na terra, alguém, amados, que diante do qual todo joelho há de se dobrar, não ficará ninguém em pé, amados. É Cristo Jesus, o nosso Senhor, o cabeça desta igreja. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que eu, que você, que nós sejamos salvos, amados. Salvação só em Cristo Jesus, revestimento de poder, presença do Espírito Santo na nossa vida, somente por intermédio de Cristo Jesus. É Ele que tem toda a autoridade, é Ele que é digno de receber honra, louvor, glória, adoração. É Ele, amados, e diante da presença dEle, todos vão se dobrar. A palavra de Deus diz, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, que Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A glória dele, é por ele que nós estamos aqui. Esse culto não teria sentido se não fosse por Cristo, pela pessoa de Cristo, pela obra de Cristo. Nós só somos igreja, nós só somos povo de Deus, filho de Deus, porque Cristo veio e morreu em nosso lugar. Pastor, eu entendi o texto. Qual é a aplicação agora do texto para a minha vida? Eu vou te dar 3 aplicações. A primeira delas: não espere que alguém se arrependa dos seus pecados, para que você faça a mesma coisa. Você entrou aqui nesta igreja acompanhado por alguém? Convidado por alguém? Beleza, mas diante de Deus, você é você, ele é ele, ela é ela. Diante de Deus, você vai responder pessoalmente, individualmente. Não importa quem seja a pessoa que o convidou. Ah, o pastor da igreja me convidou, então eu estou garantido diante de Deus. Não está não, meu irmão, não está não, a sua decisão é pessoal, é individual. Ah, mas a minha bisavó era crente, era presidente da UAF, era líder do círculo de oração, falava mistério, dava cambalhota, rodopiava, sapateava. É a sua avó, é a sua bisavó, é a sua tataravó. O que importa aqui agora é você. O que importa aqui agora é você e Deus. Qual é a sua condição diante de Deus? O meu conselho é que você, se ainda não fez, que você tome logo a sua decisão particular. Segunda aplicação: pastor, eu já tomei a minha decisão. Eu entendi que a minha maior necessidade é o arrependimento. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Ao expressar o seu arrependimento, ao expressar a sua submissão às ordenanças da palavra de Deus,
Anote aí um conselho. Seja sincero. Faça isso sem fingimento, sem hipocrisia. Sabe por quê? Porque para Deus ninguém mente. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você está pensando aí agora. A Bíblia diz que antes mesmo da palavra sair dos nossos lábios, ser proferida, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Então ninguém engana Deus, ninguém mente para Deus, ninguém consegue se esconder de Deus. Ele sabe onde você está, Ele sabe onde te encontrar, Ele conhece suas fraquezas, conhece suas virtudes, Ele conhece o seu coração. Então não seja como aqueles fariseus e saduceus que foram à presença de João Batista, mas com fingimento, com falsidade. A vida deles não era condizente com o que eles expressavam por meio dos lábios. Era evidente. Por isso foram repreendidos por João Batista. Terceira e última aplicação. Agora vem em forma de pergunta. Presta atenção aqui em mim. A Bíblia diz, amados, que todos nós vamos nos encontrar com o justo juiz de toda a terra. Uns acreditam, outros não acreditam. Independentemente do que você acredita, é o que a Bíblia diz. E os planos de Deus não dependem daquilo que você crê. Os planos de Deus são irrevogáveis. Deus não muda de eternidade a eternidade, Ele é o mesmo. Os decretos de Deus são imutáveis. E Deus já disse na sua palavra que o Senhor Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai julgar toda a terra. E Ele vai então, de acordo com o que nós acabamos de ler aqui inclusive, Ele vai proferir a sentença de cada um de nós. Então a minha pergunta para você nesta noite é a seguinte: que tipo de sentença você pretende ouvir quando estiver diante de Jesus Cristo? Que tipo de sentença você quer receber quando estiver diante do justo juiz do universo? Uma sentença de salvação, de revestimento de poder, uma sentença de acolhimento, de perdão, de glorificação, uma sentença de bem-aventurança, de vida eterna, de gozo eterno, ou uma sentença de condenação e de juízo, amado? Que tipo de sentença você quer ouvir a teu respeito da boca do justo juiz de toda a terra? Eu já fiz a minha escolha, eu já tomei a minha decisão. Eu pretendo ouvir uma sentença de salvação, de vida eterna, de glorificação. E eu gostaria tanto que você também desejasse o mesmo, se é que você ainda não desejou. Eu quero te dar essa oportunidade de você se conscientizar da sua necessidade maior aqui nesta terra. Para onde nós vamos, que é para o túmulo, daqui mais alguns anos, você não vai precisar de dinheiro. Sabe aquela compra bacana? Sabe aquela picanha?
Sabe aquele camarão que você estocou lá no seu freezer, lá no seu congelador? Depois que você morrer, vai ficar aí. Você não vai levar para o túmulo, não. Sabe aquele complexo de vitamina B12 que você está tomando agora? Faz bem? Faz bem. É bom? É bom. Só tem um detalhe. Com a vitamina B12 lá em cima ou lá embaixo, vai chegar uma hora que você vai morrer. E para onde você vai, você não vai precisar mais de saúde. É por isso que eu disse no início da mensagem, que a nossa maior necessidade nesta vida não é de dinheiro, não é nem mesmo do alimento, e também não é de saúde, porque chega uma hora que isso passa. Por isso que eu disse que a importância disso é secundária, não é primordial. O que é primordial na nossa vida, querido, é a nossa comunhão com Deus, que vem através do arrependimento, da conversão, da fé em Cristo Jesus. Para onde a tua alma vai depois que você morrer? A tua alma não vai precisar de dinheiro. A tua alma não vai precisar se alimentar de pão, de leite, de carboidrato, de proteína. A tua alma não precisa de saúde. Ela é espírito. Ela não morre. E mesmo depois que você ressuscitar, porque a Bíblia diz, e eu creio, que todos vão ressuscitar, ou para um destino, ou para outro destino. Depois que você ressuscitar, dinheiro, alimento e saúde, você não vai precisar mais se empenhar para obter isso. Você entende isso? Essa energia que você gasta hoje, correndo para um lado, para o outro, para se cercar de bens materiais, para preservar a todo custo a sua saúde, que em certo sentido faz bem, mas entenda que a sua maior necessidade não é essa. A sua maior necessidade, apesar do seu empenho, apesar do seu esforço, apesar da sua família, dos seus filhos, a sua maior necessidade é de comunhão com Deus, que vem por meio do arrependimento dos seus pecados, por meio da confissão, por meio da conversão, da fé em Cristo Jesus, meu irmão. Ore comigo neste momento. Feche os teus olhos. Se você entendeu isso hoje, e porventura está desviado dos caminhos do Senhor, é hora de você se arrepender, é hora de você voltar. Se você ainda não fez nenhuma coisa nem outra, se você ainda não tinha compreendido que a sua maior necessidade é de arrependimento, eu também quero te dar essa oportunidade, de você, ao orar, falar com Deus: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso que sou pecador e dependente da Tua graça, eu entendi nesta noite que sem Jesus Cristo não há salvação. Faça a tua oração agora, fale com Deus sobre a sua vida, sobre o seu testemunho, mas não faça como os saduceus e fariseus. Seja sincero, seja verdadeiro diante do Senhor. Ele é capaz de te perdoar, Ele é capaz de salvar você da condenação do fogo inextinguível.